Fala galera, meu nome é Thales. E aí galera, eu sou Thales Albert, estou aqui na sua telinha para resolver uma questão de um assunto muito importante e um conceito muito fundamental da física, que é o conceito de movimento e repouso. Ali, quando a gente está começando os estudos da física, são um dos conceitos que a gente aprende logo de início, o conceito de movimento e repouso. Por que eu estou abordando o conceito de movimento e repouso? Porque muita gente erra questões nos vestibulares de movimento e repouso pelo fato de achar que se o corpo está se movimentando, ele está em movimento sempre. E se o corpo estiver parado, ele está em repouso. Mas não é bem assim. Para a gente saber se o corpo está em movimento ou em repouso, a gente tem que saber relacionar ele com um referencial. Ou seja, eu, em relação à câmera, estou parado, porque eu não estou me movimentando, nem estou me distanciando da câmera, estamos parados. Mas eu, em relação a um carro que está passando na rua, eu estou em movimento, porque eles estão se distanciando. O carro está se distanciando de mim e eu me distanciando do carro e vice-versa. Então eu vou resolver uma questão para fixar aí o conceito de movimento e repouso. Bora lá para essa questão rapidinho aqui. Então galera, vamos resolver essa questão da UFB, de movimento e repouso, para fixar aí na nossa mente os conceitos bastante importantes para a física. E o que fazer numa questão de movimento e repouso desse tipo? É identificar os corpos que estão sendo relacionados. Então vamos ler e vamos tentar identificar o referencial aí de um corpo para com outro. Então, UFB. Um pássaro está voando e se afastando de uma árvore. Em relação ao pássaro, a árvore está em repouso ou em movimento. Então a gente já identificou quem são os referenciais, os corpos que estão sendo relacionados. Então, está falando da relação entre a árvore e o pássaro. Como vocês vão perceber, durante o nosso curso, nosso projeto, nosso objetivo vai ser fazer você sair do abstrato, ou seja, você não está conseguindo enxergar aquela situação simples, a gente desenha e começa a entender aquela situação de uma maneira mais concreta, como se fosse algo do nosso dia a dia. Eu acho que isso facilita, não, tenho certeza, isso vai facilitar bastante na sua compreensão e na resolução das questões dos vestibulares aí. Então vamos desenhar aqui uma árvore e um pássaro se afastando. Na verdade eu vou pular você desenhando, para não ficar muito tempo. Certo. Entendeu? Então não precisa falar nada, só desenha e depois você fala do desenho, entendeu? Beleza, tranquilo. Então, galera, eu pulei aqui para poupar vocês da minha manifestação artística, mas isso aqui é uma árvore, tá? E esse azulzinho é um pássaro se afastando da árvore, né? Ou seja, o pássaro ele está variando a sua posição com relação à árvore. Então, em relação ao pássaro, a árvore está em repouso ou em movimento. Então, galera, é como eu estava falando, muita gente confunde. Pelo fato da árvore estar parada, muita gente confunde, Thales, a árvore está em repouso, ela está parada, então não quer dizer nada. Mas é como eu estava falando, temos que relacionar dois corpos. Se relacionamos, se a gente identificou o pássaro e a árvore, e o pássaro está em movimento, eles estão se distanciando. Mesmo que um objeto esteja, ou um corpo esteja parado, se ele está se distanciando de outro corpo, então ele está em movimento com relação àquele corpo. Ou seja, o pássaro ele vai olhar a árvore se movimentando. É basicamente isso que você tem que ter na sua cabeça. Se dois corpos estão se distanciando, variando suas posições, eles estão em movimento. Mesmo que pareça estar parado, como é o caso da árvore aí. Então, em relação ao pássaro, a árvore está em repouso ou em movimento. Então, a resposta é essa. Encontrado os dois referenciais, os dois corpos, então, se eles estão se distanciando, estão em movimento. Então a árvore ela está em movimento com relação ao pássaro. E para poupar vocês da minha manifestação artística novamente, só assim já respondida a questão, vamos explorar um pouco mais o conceito de movimento e de repouso. Desenhei aqui uma pessoa que está parada, ou seja, essa setinha que eu desenhei no pássaro se chama vetor, que veremos isso mais para frente, e indica que o pássaro está se deslocando. Um vetor de deslocamento. Mas eu desenhei uma pessoa aqui, pode ver que não tem nenhuma setinha, então ela também está parada. Então, em relação a essa pessoa, a árvore está em repouso ou em movimento? Se a pessoa está parada, se a gente está relacionando os dois referenciais, a pessoa e a árvore, e eles não estão se distanciando, então os dois estão em repouso.
Mas, Thales, e a pessoa em relação ao passarinho? Ora, o passarinho está em movimento e está se distanciando da pessoa. Então, os dois estão em movimento. O passarinho com relação à pessoa e a pessoa com relação ao passarinho. Então, para ficar um conceito bem claro aqui na mente de vocês, o que vocês têm que levar da dica de hoje de todo o trem é: quando dois corpos são questionados se estão em repouso ou em movimento, a gente deve se perguntar em relação a quem? Porque você pode ver que a árvore em relação à pessoa está em repouso e a árvore em relação ao passarinho está em movimento. Então, galera, eu fiz um esqueminha aqui, como vocês podem ver, da relação entre os corpos envolvidos na situação, né? A questão pergunta do pássaro, da árvore em relação ao pássaro. Então, da árvore em relação ao pássaro, a gente viu que é movimento, pois eles se distanciam. Mas, botando a situação da pessoa, que já terminou perdendo uma perna aqui, mas eu vou consertar. E da árvore em relação à pessoa, repouso. E da pessoa em relação ao pássaro, movimento. Ou seja, vocês têm que relacionar os dois corpos e saber se eles estão se distanciando um do outro. Se estiverem se distanciando, movimento. Se não estiverem se distanciando, estiverem mantendo a posição, repouso. E então, galera, essa foi mais uma questão muito importante e um conceito que é muito cobrado na parte teórica da física, especificamente na mecânica, que é a questão de movimento e de repouso. Então, se você gostou do vídeo, dá uma curtidinha, compartilha, divulga, acesse o nosso Instagram aí, nos siga lá no Instagram, Projeto Exatas TT, e se inscreva aqui no canal do YouTube. E se ficou alguma dúvida ou você quer dar algum esclarecimento, resolver alguma questão, bota nos comentários, entre em contato com a gente, tanto nos comentários aqui como no direct do Instagram, Projeto Exatas TT, para se informar também sobre os nossos cursos, também sobre aulas particulares. E tamo junto, galera. Valeu a força. É nóis.